Olá, meu amigo, tudo bom? Bem, eu não vou me apresentar porque você já me conhece, né, do filme anterior, certo? Então, eu vou dizer hoje a respeito de um assunto muito interessante. Vou falar de um personagem muito discutido, muito adorado por aí, mas que não faz sentido para mim, certo? Então, eu vou passar para você o que eu sei a respeito. Muita gente já sabe disso, não só eu só que sei não. Mas as pessoas que sabem talvez não divulguem, como eu estou divulgando. Eu vou divulgar para quem não sabe, ok? Tá bom. Então eu sinto muito, mas Jesus Cristo não existiu. Pois é. Eu não quero ofender você, compreende? Eu sei da sua crença, eu respeito, entendo que você possa... Eu também já fui religioso, eu acreditei em Jesus Cristo durante muitos anos, não é? Depois as circunstâncias da vida, a experiência e a própria vida foram me mostrando o caminho, e hoje eu sou um ateu, você sabe. Se você por acaso ver num rádio, ou na TV, ou numa revista, num jornal, alguma coisa dizendo sobre Jesus, que Jesus Cristo, Jesus isso, Jesus aquilo, é mentira. Pode estar certo de uma coisa, é mentira. Agora, lamento que as pessoas que escrevem, muitas vezes, não sabem disso. Então já ouviu falar, que nem todo mundo, ouviu falar e acha que é verdade, porque tem tantas evidências a respeito disso, divulgada pelos cristãos, pelo cristianismo, pelo catolicismo, etc. Tal. Mas eu digo que isso é mentira. Bom, agora, eu acho que você não acredita muito em mim, né? Se eu disser assim, você não vai acreditar, você não está acreditando, tá bom? Então eu te digo uma coisa, talvez fosse por falta da gravata e de um paletó. Se eu tiver um paletó e uma gravata, você vai acreditar em mim? É? Olha, eu já tive paletó e gravata e eu era muito mentiroso nessa época, quer ver? Bom, mas eu vou provar para você, observa bem, eu estou dizendo, eu vou provar, através da história, entendeu? Com a lógica da história. E é uma coisa que você pode conferir a hora que você quiser. É só conferir. Vai no museu, vai numa enciclopédia e você vai saber a respeito. Quando eu pego livros que são neutros, etc. Tal. Antes eu vou dizer como que eu vou provar. Eu vou dizer para você como é que vai se dar isso. Eu me lembro de uma época que meu pai viajou para Santa Catarina a respeito do negócio de censo que eu ia fazer por lá e tal. E estavam discutindo lá no finalzinho de tarde, e as pessoas sabendo que ele era carioca, então falavam bem do Rio de Janeiro, que disseram que é uma cidade linda e tal. E um deles disse que subiu ao Corcovado, que lá de cima tinha uma visão muito linda, que via a cidade toda, a praia de Copacabana e tal. E o outro falou para ele assim, vem cá, e você, o que você achou da estátua do Cristo Redentor? Uma estátua magnífica, né, imensa. Aí o outro falou assim, mas que estátua? Não, eu não vi estátua nenhuma. Como é que você não viu estátua, rapaz? Eu não vi estátua nenhuma, porque eu cheguei lá, fui no alto morro e não tinha estátua nenhuma. Eu digo, rapaz, então você está enganado. Você foi no Mirante da Dona Marta, não foi? Não, eu fui no Corcovado, tenho certeza, e lá não tinha estátua nenhuma. Mas então você está mentindo, você não foi coisa. Como é que você pode ter ido do Rio de Janeiro, subir no Corcovado e não ver a estátua do Cristo Redentor? Foi quando meu pai interferiu. Disse assim, calma, gente, em que ano foi que você foi no Rio de Janeiro? Foi lá por 1925, por aí assim e tal. Aí meu pai, daí esse que é o problema. A estátua do Cristo Redentor foi inaugurada em 1931. Então na época que você foi, não tinha realmente nenhuma estátua. Bom. Então, você reparou aí que o rapaz passou até por mentiroso, mas ele estava certo. Porque naquela época, que ele seguiu o Corcovado, lá em cima, não tinha nenhuma estátua. Uma história muito semelhante a que eu vou contar para vocês a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, no século I, não existia absolutamente nada. A história de Jesus Cristo começou a partir do século II, no primeiro quarto do século, lá pelo meio do século, começou a se desenvolver por aí, o cristianismo. Tá bom? Então,
quero que você observe bem o seguinte. No primeiro século, Jesus Cristo não existiu nem como informação, nem como história. É história da carochinha. Tá bom? Bom, eu já sei que essas informações, às vezes, são defasadas, as pessoas deixam dúvida, nem sempre serve para acreditar. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você viu Jesus Cristo pessoalmente? Não, né? Eu também não vi. Apertou a mão dele? Não. Então, as dúvidas vão ficar entre nós, se nós não recorrermos à história. Por quê? Por quê? Pessoas que têm interesse em que você acredite nessa história, tá certo? Que vive dessa história, que ganha a respeito disso aí, você sabe o que eu estou falando? Pergunto para você, eu mereço credibilidade? Eu sem gravata não mereço, mas o camarada porque tem gravata e terno, ele merece credibilidade? Repare bem, ele vive do dinheiro que você dá porque você acredita nessa história, tá certo? Eu não sei não. Eu vou perguntar uma coisa a você. Tá certo que nós não conhecemos Jesus pessoalmente. Mas os antigos, lá do século I, da época em que Jesus teria vivido, dizem eles, nasceu no século I, não é? Século I. E morreu lá pelo ano 30, esse tipo de 33, coisa assim, né? Então vamos ver os antigos, se eles viram. Você sabe que o cristianismo misturou verdades com mentiras, misturou fantasia com coisas de fatos reais. Ele misturou que é para poder dar credibilidade àquilo que era mentira. Se juntando a mentira com uma verdade, empurra os dois juntos, parece que a mentira é verdade, porque tem uma verdade ali no meio. Então essa foi a artimanha que o cristianismo usou em tudo, em toda a história, certo? Agora, eu vou separar para você uma coisa da outra. História com H, são fatos comprovados, certo? Você pode recorrer aos livros, às enciclopédias, você pode ir direto no museu, saber a respeito, está tudo lá, gravado, não tem dúvida. É como a história do Brasil, por exemplo, como a história da França, não existe dúvida, certo? Então isso é história. Agora, lenda é outra coisa. Contos de fadas, mitos, são inverdades, são coisas que foram feitas apenas para constar, certo? Não são verdades. Então, vamos separar o que é lenda e o que é mito. Por exemplo, Superman, Batman, Gata Borralheira, isso tudo aí são histórias, são contos, histórias, tá bom? Muito bom. Então vamos ver o primeiro caso aqui interessante, que eu quero que você logo tenha consciência, tenha ciência. Bom, João Batista pertence à história de Roma. História, com H. Ele foi preso no ano 26, porque ele teve problema lá com o Herodes e a família dele, certo? Ele se intrometeu no casamento do Herodes com a Herodíades, e que tiveram uma filha que chamava Salomé e tal, e esse aborrecimento começaram a fazer pressão contra ele. Resultado, acabou que a Herodíades pediu a Salomé para pedir ao Herodes a cabeça de São João Batista numa bandeja. Coisa de rei, coisa daquela época, vida para eles não significava nada. Então, por causa disso, prenderam João Batista no ano 26. Ele ficou mais ou menos 10 meses na masmorra. Isso é história comprovada, isso é história, tá? E no ano 27, então ele foi decapitado e satisfeita a vontade de Salomé. Bom, agora, Jesus Cristo nasceu no dia 1 e foi batizado, segundo a Bíblia, com 30 anos, certo? Se foi com 30 anos, era no ano 30, ok? Bom, agora eu te pergunto, como é que pode João Batista ter morrido no ano 27 e ter batizado Jesus Cristo no ano 30? Bom, agora eu te pergunto, como é que pode João Batista ter morrido no ano 27 e ter batizado Jesus Cristo no ano 30? Bom, agora eu te pergunto, como é que pode